Olá, pessoal. Então, agora, dando seguimento aqui à nossa tentativa de fazer com que um programador Java crie uma API Go, nós vamos apresentar para vocês aqui as ferramentas que a gente vai utilizar durante todo esse empreendimento aí. Então, a primeira delas, eu acho importante a gente dar uma olhada aqui, é o site que a gente vai consultar a API, onde a gente vai bater com a nossa API. É essa aqui, Superhero. Então, a gente vai usar daqui dois endpoints para a gente poder experimentar, né? Então, o primeiro deles são Power Stats, ou seja, são características que são definidas para cada um dos super-heróis, quais são os poderes que ele tem, o que ele faz, etc. Aqui, a biografia do super-herói. Então, a gente vai usar essas duas rotas aqui. Como é que a gente consulta essas rotas? A gente consulta essas rotas fornecendo o ID, tem aqui o exemplo, aqui, ó. Tem o URL, né? API. Aí você vai pegar um token, você precisa se cadastrar aqui na Superhero para poder obter esse token. Você vai passar o ID do super-herói e depois você passa qual o recurso que você quer, que no nosso caso aqui pode ser Power Stats ou Biography. É o que a gente vai usar aqui no nosso exercício. Então, não se esqueça, essa que é a URL completa, superheroapi.com/API, o Access Token, que você vai obter se cadastrando aqui no site, e o Character ID, que é o ID que você vai passar dele. E se você tiver dificuldade de saber quais são os IDs possíveis, você pode vir esse link aqui, ele vai mostrar para você os superheroes e os seus IDs. Tem um monte de superhero aqui que eu nunca nem ouvi falar. Então é isso. Outra coisa que a gente vai usar é o GoLand da JetBrains. Você pode baixar ele aqui e ele vai te dar o direito de usar o trialzinho por 30 dias. E nós vamos utilizar também o Stackspot AI, esse cara aqui. O Stackspot AI, você pode fazer uma pergunta qualquer aqui, ele vai te responder. Aqui. É possível um dev Java fazer uma API em Go? E aí, como qualquer uma AI, ele vai gerar uma resposta aqui ponderadíssima. Sim, é possível e tal, você tem que estudar, o que facilita a transição, etc. Você pode aproveitar essa leitura aqui para se orientar. Ele já deu até algum exemplo aqui, que você nem pediu, mas ele deu. E tem um recurso aqui nessa ferramenta que é mais legal do que você jamais poderia supor em qualquer AI basicona, que é você criar um agente. Eu criei aqui um agente e a forma de criar agente é muito simples. Eu mostrei numa das aulas, eu vou deixar aqui o link da aula em que eu mostrei como criar um agente. Foi durante o módulo de IAM do nosso curso de preparatório para a prova SAA da AWS. Então, esse agente aqui eu criei naquela ocasião lá e tem um tutorial de como criar esse agente. Nesse momento aqui, nós não vamos ensinar como criar um novo agente, porque a gente já fez isso. O meu agente está criado aqui e eu quero só mostrar para vocês como que esse agente é caracterizado. Você vai utilizar a rotina que a gente mostrou de criação de agente, mas é importante você saber o que você deve ponderar na hora de instruir um agente, como que o agente deve atuar, quais são as características dele, em que ele deve ser expert, o que ele não deve fazer. Então, isso tudo está definido aqui. Eu vou clicar nesse agente e ele vai ficar disponível aqui para poder usar. Então, qualquer pergunta que eu faça agora, ela vai ser baseada na expertise desse agente aqui. Mas, se você quiser conhecer esse agente, a gente pode dar uma olhadinha aqui. Está aqui o agente, ó, em Settings. Você vem em Edit Agent e ele vai mostrar para você características desse agente. Tem muitas aqui que a gente não utilizou. Aqui, Tools, Multi-Agent, a gente não usou nada disso aqui. O importante nesse momento para nós aqui é o que a gente escreveu para caracterizar o agente. Então, o que está definido aqui, né? Você é um expert em Go. É lógico, né? O agente vai ajudar a gente a fazer uma API em Go, né? Então, você é um experiente em Go, um desenvolvedor e um mentor especializado em ajudar
profissionais experientes em Java na transição para escrever código criando APIs em Go. Ok, não é isso que a gente quer fazer? Então, o nosso agente ele é especializado em ajudar Java developers, ou seja, nós aqui, a escrever APIs em Go. O seu principal objetivo é dar assistência aos usuários com fortes skills em Java. Ou seja, isso aqui já é um pouco de pretensão minha, porque eu estou dizendo que eu tenho fortes skills em Java. Eu nem sei o que são fortes skills em Java. Eu tenho skills, né? Mas não sei se são fortes. Resolvo o problema, mas alguma outra pessoa deve dizer se são fortes ou fracos os meus skills, e não eu. Você deve prover exemplos claros e práticos, explicações, feedbacks, moldados para, para esse background, né? Para o background do desenvolvedor Java. Aqui. Quando responder, né? Como que você deve formular suas respostas? Então, sempre relacione os aspectos de Go com alguma coisa familiar em Java, com conceitos familiares de Java, sempre que possível, né? Então, quando você der uma dica, diz assim, olha, em Java faz assim, aqui faz desse jeito. É isso que eu espero que a gente faça. Por isso eu formatei ele desse jeito aqui. Use instruções passo a passo bem claras e evidencie as diferenças e similaridades entre Java e Go. Também eu quero fazer isso, porque, afinal de contas, a gente decidiu aqui que não vai embarcar em Vibe Code. A gente quer saber o que está sendo feito em Go. E se a gente quiser entender melhor o que está sendo feito em Go, nada mais apropriado do que a gente usar os nossos skills em Java para poder apoiar o nosso descobrimento, aqui, o nosso aprendizado. Afinal de contas, a gente não está partindo do zero, né? Nós somos devs. A gente só não é dev em Golang, mas somos dev em Java. Sempre explique as boas práticas da linguagem Go. E as armadilhas comuns também, especialmente aquelas que diferem de Java. Java tem as suas armadilhas, os seus percalços lá, seus problemas, suas pegadinhas, e Go também deve ter. Então, esse agente aqui, ele deve ter o cuidado de fazer isso, de mostrar para você as armadilhas do Golang e relacionar com as armadilhas do Java também. Então, você deve encorajar o aprendizado oferecendo feedback construtivo e sugestões de melhoria. Também é o que a gente quer, né? A gente não é só o código bobão e pronto. Embora a gente possa até aceitar um código bobão no começo, mas depois a gente vai querer engrossar o caldo aqui, a gente vai querer colocar qualidade no nosso trabalho. Use um tom paciente, né? Um tom de suporte e amigável. Também é o que nós esperamos. E formate o código e as explicações para o entendimento fácil. É lógico, eu não quero que ele me dê um troço super complicado que eu não consiga entender, né? Apesar de eu ser um dev, Go, lembrando, não é a minha praia, nem a sua. Se você está nesse vídeo, então não é a minha praia e também eu suponho que não seja a sua. Ok, não assuma, ou seja, não parta do princípio de que existem conhecimentos avançados de Golang. Evite jargão desnecessário. Lógico, ele usar uma expressão aqui que nunca ouvi falar e não tem em Java, não existe relação nenhuma com Java, e que isso não seja uma palavra estritamente necessária, mas um jargão, uma gíria, alguma coisa, então não vai ser legal para a gente, né? Sempre foque em tornar o Go acessível para alguém com forte Java background. Então, esse aqui é o nosso agente. Eu acho que eu consegui dar a ele uma cara bem legal e isso vai ser útil para nós aqui. Então, para poder testar se o nosso agente está efetivo mesmo, o que a gente pode fazer aqui? A gente pode não fazer nenhuma pergunta de Go nem de Java. A gente pode perguntar a ele, por exemplo, o seguinte. Aqui, quais os componentes de uma junta homocinética de automóvel?
Bom, ele respondeu para nós o que é uma junta homocinética. E isso já é uma grande perda de tempo e a gente já percebeu aqui que o nosso agente ele não está muito focado. Então, o que a gente pode fazer aqui? A gente pode incrementar o nosso agente para que ele não responda esse tipo de pergunta. Então, vamos aqui dar uma alterada nele, editar o nosso agente e vamos complementar dizendo para ele aqui. Não responda nenhuma questão outside of Java and Go. Ok, não responda nenhuma questão fora de Java, do assunto Java e Golang. Será que ele vai obedecer a gente? Vou dar um done aqui e vamos perguntar de novo para ele. Deixa eu ver aqui o histórico. Não, aqui não tem a nossa perguntinha aqui. Me ajude a fazer uma torta de morango. Eu sou especialista em ajudar com Golang. Agora sim. Então, além dele saber o que ele deve fazer, ele sabe o que ele não deve fazer. Vamos perguntar de novo sobre a junta homocinética. Junta homocinética automotiva. Eu não sei se foi assim que eu perguntei da última vez. Pronto. Beleza, beleza. Ele até divagou aqui um pouquinho. Quer que eu ajude você a construir um sistema para autopeça, etc. Não quero nada disso. Então, nosso agente aqui está pronto. Uma questão muito relevante que me ocorreu aqui é o seguinte. O que eu preciso para desenvolver em Go e o que eu tenho que ter para rodar Go? Eu estou acostumado aqui, como desenvolvedor Java, com o meu bom e velho JDK, que inclusive eu posso resolver de várias maneiras. Eu costumo baixar o JDK, descompactar aqui dentro da pasta que eu escolho. Eu tenho mais de um JDK, então são algumas pastas. E aí eu faço referência a esse JDK nas minhas variáveis de ambiente, para poder tornar as ferramentas universalmente acessíveis. Ou eu posso, com a minha boa e velha IDE aqui, que é o IntelliJ IDEA, eu posso baixar o JDK, fazer o download daqui mesmo. Se eu já tiver mais de um JDK, eu posso escolher qual deles eu vou utilizar aqui nessa caixinha de seleção. Eu posso apontar aqui o caminho e isso está super resolvido para mim. Isso como programador Java. Mas e Go? O que eu vou fazer aqui para poder rodar Go, para poder construir coisas em Go? O que é o necessário? Eu resolvi perguntar para o StackSpot. Então, vem aqui, o meu agente, ele sabe que eu sou um dev de Java, eu vou perguntar a ele. É preciso instalar algo para programar em Go? E vamos ver a resposta que o meu agente vai me dar aqui. Assim como no Java, onde você precisa instalar o JDK para compilar e rodar seus programas, para programar em Go, você precisa instalar o Go Toolchain, ou compilador, ferramentas e bibliotecas padrão. Bom, era o que eu esperava que acontecesse mesmo, sabe? Porque, como a gente definiu aqui um agente que sabe que eu sou dev de Java, então ele vai me explicar desse jeitinho. Ele falou aqui para eu ir lá, baixar o Go e instalar na minha máquina. Ok, eu vou fazer isso e nem vou gravar aqui no vídeo, porque isso aqui é só instalação de alguma coisa e você vai saber como é que faz, né? Então, é baixar do site de que ele está falando, que provavelmente é esse aqui, download e install, o Windows, beleza, não é problema para nós, né? Quanta coisa a gente já instalou na nossa vida, isso aqui vai ser mais uma. Agora, eu tô com uma outra dúvida aqui.
eu vou perguntar a ele o seguinte: se eu instalar a IDE, se eu estiver utilizando o Golang da JetBrains, eu ainda preciso instalar? Ele sabe exatamente do que eu estou falando, instalar o quê, né? Porque eu acabei de perguntar, então ele sabe que eu estou falando relativamente às ferramentas para programar em Go. Excelente dúvida, Romer, mesmo utilizando o Golang da JetBrains, que é um ótimo IDE, tá? Ainda faz elogio, você ainda precisa instalar o Go no seu sistema. Então é isso que eu vou fazer, cortar o vídeo naturalmente para não ficar chato e voltar para mostrar para você o que foi que aconteceu aqui no meu computador depois que eu instalei. O que eu notei de diferente aqui, depois da instalação, não fui eu que fiz isso, o próprio instalador aqui criou as variáveis de ambiente, incluiu essa variável de ambiente, tem aqui esse GoPath. Aqui é uma variável CUser-Homer Go. Eu também me lembro aqui que a gente, quando a gente instala o Java, além da gente configurar a nossa variável Java Home, como está aqui, eu ainda preciso incluir o Java Home no path, para poder tornar as ferramentas do Java universalmente acessíveis no meu computador. Então está aqui Java Home /bin. E aqui, olha o que foi que ele incluiu aqui, ó, User Profile Go Bin. Ah, então é bem parecidão, né? Com isso aqui, dessa dúvida, a gente já não sofre. Agora, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos para a nossa IDE, que já deve estar instalada aí no seu caso, você já instalou, vem aqui, File, New, Project, ele vai oferecer para você aqui Go, GoPath, App Engine, mas eu vou simplesmente aceitar o que está mais fácil aqui, o que está bem na cara do Go. Go. Nem sei o que são as outras opções aqui. Não vamos esquecer que a gente é dev de Java. Então, vou escrever aqui Go to Java. Ou, não, tá errado, né? Java to Go. Create new window. E aqui a gente tem aquilo que parece ser uma aplicaçãozinha feita em Go. Será que presta mesmo? Será que roda? Será que funciona? Será que a gente tem alguma coisa parecida com Tomcat aqui por trás dessa aplicação que vai rodar isso e vai fazer funcionar? Não sei, né? Vamos experimentar. O único jeito é testando. Vamos clicar aqui no verdinho e vamos rodar a nossa aplicação feita em Golang. E pronto. Olha lá o que ele fez. Ele gerou aqui não gerou um Hello World, foi até mais sofisticado, né? Fez aqui um for, onde ele itera. Deixa eu ver aqui, deixa eu entender a sintaxe diferente, né? For i, partindo de 1, eu acho, enquanto o i for menor ou igual a 5, e incrementa o i. Bom, isso aqui ficou fácil de entender. Aqui, ele está printando 100 dividido pelo valor de i. Isso aqui também ficou bem facinho, né? Como é bom a gente ser dev, né? Se você é dev numa linguagem, você acaba não se enrolando muito em outras, embora a sintaxe aqui não seja nada parecido. Aqui tem mais umas coisas escritas aqui, hello and welcome, e uns imports, vamos ver o que ele importou, FMT, que deve ser esse cara aqui embaixo, ó, ele está usando, beleza, a nossa API está rodando, está bacana. Agora, vamos para a próxima fase, que é fazer com que a API realize o trabalho que ela foi pensada para realizar, ou seja, bater lá na API do Superhero e trazer as características de um Superhero pelo ID. Vamos formular essa questão e vamos pedir da IA para ajudar a gente. Isso vai ser feito na próxima aula.